O Internacional nesta segunda-feira não treina no CT Parque Gigante, o Inter que tem uma mudança de logística nessa semana, né, em função de não ter nenhuma partida no meio da semana, e eu quero te explicar como é que o técnico Eduardo Cudê dividiu os treinos essa semana no Internacional para preparação para a semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude. Quero te falar também sobre um jogador que é destaque do Internacional, que tem 6 clubes na briga por ele, e quero te falar também de como que o Inter está preocupado com o fato do condicionamento da arbitragem que vem sendo feito, né? O presidente Alessandro Barcelos ontem falou sobre essa situação, o técnico Eduardo Cudê também falou sobre essa situação, esse suposto condicionamento. No vídeo hoje eu quero te trazer mais alguns relatos dentro do Inter, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever aqui nesse canal se ainda não é inscrito e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. Quero falar aqui que nessa semana o Inter vai ter uma preparação bem diferente. Por quê? Porque o Inter só joga na segunda-feira no estádio de Beira-Rio contra a equipe do Juventude às 9h30. O Inter vai ter até o fim de semana para se preparar para esse jogo. E como que o técnico Eduardo Cudê está preparando exatamente esses 7 dias de treino que o Inter vai ter? Esta segunda e terça-feira o Inter vai ter folga, tá? O Inter não treina nessa segunda e terça-feira, vai ter folga. O Cudê explicou ontem na entrevista coletiva que isso também faz parte da recuperação física, do desgaste físico que teve nos últimos 3 jogos, né? Porque o Inter vem emendando muitos jogos, quarto e domingo, e agora o Inter precisava dessa folga, né? E o Cudê falou que isso vai ser muito importante para os jogadores darem uma esfriada na cabeça, para, né, curtirem a família. Vai ser algo bem importante na visão do técnico Eduardo Cudê. E aí o Inter só se reapresenta na quarta-feira, né? No trabalho que é normalmente mais regenerativo, né? No trabalho de quem jogou contra o Juventude fica mais na academia, os jogadores que não atuaram aí se vão para o campo, e a partir da quinta-feira que começa assim a preparação. Aí o Inter tem um treino na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, né? E na segunda-feira joga contra a equipe do Juventude. Essa vai ser a logística do técnico Eduardo Cudê para essa semana, tá? Com folga na segunda, terça e quarta, reapresentação no CT Parque Gigante, tá bom? Sobre a situação do Sérgio Rocher, né? Diferente, por exemplo, né? O Rocher vai seguir fazendo atividades no CT. Por quê? Tirando na segunda-feira, que é uma folga que tem que ter, né? É uma folga, digamos que é lei, né? Trabalhista e tal. Tem que ter aquele um dia na semana de folga. Mas o Cudê vai fazer, o Rocher vai fazer mais alguns trabalhos, né? Ele não vai conseguir voltar ainda para esse jogo da segunda-feira contra o Juventude, mas a final do Campeonato do Gaúcho já é na outra semana, então já está muito perto, né? E o Inter quer ter o Sérgio Rocher para as finais do Campeonato Gaúcho, por exemplo, acredito eu que vai ser contra o Grêmio. Então ele está se preparando para essa situação, o Inter está preparando ele para essa situação, né? Para estar à disposição já no jogo de ida, que vai ser possivelmente na Arena do Grêmio. Isso se o Inter também, né, confirmar a classificação contra o Juventude, né, que é importante, e o próprio Grêmio também classificar, né, e confirmar a classificação contra a equipe do Caxias. Mas o Inter tem uma convicção e um otimismo que o Rocher possa estar à disposição, porque ele já vem realizando trabalhos com os demais jogadores, ele já vem fazendo atividades de queda na região da costela onde ele sentia dores, então ele já teve muitos avanços. O que ele precisa realmente nesse momento é pegar agora o ritmo de jogo, né? Porque o goleiro precisa de ritmo de jogo, precisa, né, ficar atentos às bolas, principalmente, né, que é algo muito de reflexo, de noção, né, de tempo de resposta muito rápido, e é isso que ele vai ter que pegar mais com o jogo. Mas tirando o ritmo de jogo, ele já está assim na plenitude físico. Que falta realmente se recuperar totalmente ainda do que sobrou das dores na costela, tá? Outra situação também que eu quero te falar é sobre o fato do Inter estar preocupado, né? E ontem tiveram 2 manifestações oficiais do Inter sobre essa situação, sobre o condicionamento do Inter, que, segundo o Inter diz, tendo um condicionamento por parte do Grêmio, então banalizando a reclamação por arbitragem para querer criar uma teoria de que esse campeonato é do Internacional, porque não seria benéfico para a federação, para o campeonato, né? Ver, por exemplo, o rival 7 vezes campeão seguido, né? 8 vezes campeão seguido, na verdade. E o presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação, né? Falou que o TJD teria que se intervir, né? Teria que começar a cobrar esse tipo de situação, devia começar a tomar algum tipo de providência, né? Para
tá sendo, segundo o presidente Alessandro Barcelos, né, o campeonato sendo colocado sobre dúvida, né, sobre júdice, e segundo o presidente Alessandro Barcelos, isso não pode acontecer porque, né, quando tiver realmente um erro de arbitragem, já vai estar completamente banalizado, porque na visão dele, né, diversos erros, eles vêm reclamando de muitas coisas. No Clássico Grenal, por exemplo, reclamaram de muitas situações assim, né, de muitos lances que não fariam sentido, por exemplo, a falta, ou dar, por exemplo, pênalti, né, por exemplo, reclamam, né, daquele pênalti que o Kahneman fez no último minuto com o Alan Patrick. Então, segundo o presidente Alessandro Barcelos, vem tendo esse condicionamento. O Kudê também falou sobre isso, né? Anteriormente, né, o Inter já falava sobre essa situação. O Inter chegou, por exemplo, né, até num treino após o Clássico Grenal, colocar no telão todos os erros de arbitragem que teve no Clássico Grenal, né, de todas as faltas, por exemplo, que o Kahneman fazia, que não acontecia, que não tomava cartão, né? Então é um campeonato, né, de ambas as partes, que vem acontecendo muito essa briga fora dos campos, e nem a federação, né, e nem o TJD vem fazendo algum tipo de situação. Na verdade, não vem fazendo absolutamente nada sobre isso. Outra situação que eu quero te falar é sobre Maurício, porque tem 6 clubes interessados na contratação do Maurício. 2 aqui no futebol brasileiro, e todo mundo sabe, são eles o Palmeiras e o Botafogo. Quando eu falo 6 clubes, na verdade não é só o Botafogo. O John Textor, que é o dono do Botafogo, não tem interesse no Maurício só para o Botafogo, mas também sim para o Crystal Palace ou para a equipe do Lyon da França, né? Seriam outros 2 clubes que ele poderia pensar o Maurício, e aí contrataria o Maurício para o Botafogo já com contrato engatilhado para ir para o Crystal Palace da Inglaterra ou para o Lyon da França, né? E o John Textor vai chegar com uma proposta muito importante na metade da temporada para o Maurício e para o Internacional. O próprio André Cury, empresário do jogador, confirmou as tratativas com o Botafogo e que essa proposta vai chegar na mesa do Internacional. A ideia do Inter é vender direto para fora do Brasil. O Inter não quer que o Maurício continue jogando dentro do futebol brasileiro. A ideia do Internacional é vender o Maurício para fora. O Maurício vem tendo uma evolução muito importante nessa temporada, vem sendo um dos principais jogadores do Inter, sem dúvidas, e é um jogador que nesse momento o Inter quer, né, vai precisar vender, porque o Inter precisa vender, mas o Inter quer que essa venda seja diretamente para a Europa. E aí aparece um clube que poderia ser essa possibilidade, o Atalanta. O Atalanta é um time da Itália, né, que também da primeira divisão, está nas quartas de finais inclusive da Europa League, que seria um clube que estaria interessado. O preço do Maurício aumentou, né? O Inter tem só 50% do Maurício, mas o Inter quer ganhar no mínimo com o Maurício 10 milhões de euros para ele Internacional. E aí os outros 10 milhões de euros ficariam divididos para o Cruzeiro e para o Desportivo Brasil, e também até para uma parte que deve ser do empresário, né? São 50 para o Inter, 30 para o Cruzeiro e 20 para o Desportivo Brasil, mas acho que dentro desses 20 deve ter alguma coisa aí para o empresário do jogador. Mas o Inter vai ter essas propostas muito importantes e vai ter esse assédio muito forte por parte do John Textor, né, e por parte do Botafogo vai chegar muito forte. Palmeiras também vai chegar forte nessa negociação, mas acho difícil chegar perto dos valores que o Botafogo vai oferecer, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com essas informações. Um abraço, valeu, falou e fui!